Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a minha vida empreendedora. Eu gostaria de agradecer primeiro ao Instituto EB Empreender pelo convite, pela oportunidade de participar, né, junto com outras mulheres e homens também que vão falar do empreendedorismo feminino nesse primeiro workshop online de mulheres empreendedoras. Espero que eu inspire vocês com o meu propósito de empreender, que é a geração de negócios inovadores de base tecnológica. Então, nessa vida de empreendedorismo, né, o que me guia, o meu propósito, é justamente criar valor para a sociedade através da promoção do empreendedorismo e da inovação de base tecnológica. Nesse sentido, durante 10 anos que eu tenho de trabalho com esse tema, eu tenho criado e operado programas no Brasil e na América Latina que são destinados a desenvolver as organizações e ecossistemas através da inovação e do empreendedorismo que vem de instituições de investigação científica. Eu vou falar um pouquinho mais detalhes, né, mais adiante. E o conhecimento desenvolvido nessas instituições tem um enorme potencial que ainda não está tão realizado para gerar valor para a sociedade, por meio de inovações que eu acredito de verdade que podem transformar, né, causar transformações profundas. E acredito que a solução eficaz de problemas sociais, econômicos e ambientais depende da inovação e do empreendedorismo de alto impacto. E o empreendedorismo de alto impacto, ao meu ver, passa pelo empreendedorismo de base tecnológica. Mas a gente vai ver, né, tem alguns desafios que são importantes e que são relacionados à produção consistente de inovação tecnológica, de que o empreendedorismo de base tecnológica aconteça. Então, eu citei alguns aqui, muito dependente de esforços governamentais, pelo risco envolvido nesse tipo de empreendedorismo. Ainda há muito apoio, né, para empresas de base tecnológica, mas eu acredito que pela complexidade ainda falta apoio consistente mesmo para esse tipo de empresa. A complexidade dos requisitos, que eu já citei, também para fazer a transferência tecnológica, fazer o desenvolvimento desse tipo de negócio e a necessidade de alinhar diferentes partes interessadas para obter resultados expressivos. Então, esse é um grande resumo de tudo que eu vou falar nesses próximos minutos para vocês. Vou tentar explorar um pouquinho esses aspectos e falar um pouquinho tanto da parte, né, do propósito, do que significa e também de como esses desafios podem ser contornados hoje em dia para quem tem o interesse e a vontade de empreender esse tipo de negócio. E, como eu disse, esse tipo de negócio, a meu ver, tem o potencial de causar transformações profundas para a sociedade, né? Resolvendo vários problemas que existem hoje. Na verdade, esse tipo de negócio vem criando, né, transformações profundas. Mas eu peguei alguns exemplos de inovações que são consideradas, né, tendências e que vão causar transformações profundas no futuro próximo, resolver problemas sociais de um futuro próximo. Um deles é o CO2, que é, na verdade, uma tecnologia para resolver o problema do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, né? A gente sabe que o excesso de dióxido de carbono hoje é um problema devido aos problemas ecológicos, né? E um dos mais apontados é o efeito estufa, que causa o aumento de temperatura do planeta. Então, um problema ambiental gigantesco. E apesar desse problema já ser conhecido, a gente ainda tem 1 bilhão de veículos movidos a combustíveis fósseis, expelindo grandes quantidades de dióxido de carbono todos os dias. E aí, para resolver esse problema, foi desenvolvida essa tecnologia que chama CO2,
que é uma tecnologia que é posicionada, né, na saída do escapamento dos carros e ela proporciona a transformação do dióxido de carbono e outros resíduos também que são expelidos em substâncias que não são nocivas. E esse filtro, ele é uma inovação tecnológica porque além né, da tecnologia envolvida no design, no acoplamento e tudo mais, acontece por meio de uma reação feita por algas que existem dentro desse tubo, que transformam, né, o dióxido de carbono em açúcares e oxigênio. Essa é uma tecnologia considerada simples, de certa forma, mas que pode causar uma revolução muito grande, né? E aí cada tubo desse duraria de 8 a 10 semanas. Um outro exemplo que eu trouxe em uma outra área, né, é o braço biônico. O braço biônico é uma prótese que permite, né, que as pessoas façam movimentos múltiplos. Ou seja, por exemplo, abrir a mão e girar o punho ao mesmo tempo, que é uma característica tecnológica que ainda não existia, né, nas outras próteses. E aí permite que os usuários, né, pessoas que perderam o membro superior, façam movimentos complexos. Ele funciona por meio de eletrodos na pele que captam os pulsos elétricos que sinalizam as contrações musculares. E aí envia para um chip na prótese que traduz a mensagem nesses movimentos. Também outro exemplo de tecnologia que pode mudar, né, provocar transformações profundas e aqui muito diretamente relacionadas ao bem-estar das pessoas, né? E um último exemplo de tecnologia, a engenharia genética agrícola ainda é uma tecnologia bastante polêmica, né? Ainda com efeitos desconhecidos e sendo pesquisados, né? Potenciais efeitos negativos sendo pesquisados, mas é uma técnica que a gente sabe que tem o potencial de impactar positivamente a sociedade, principalmente pensando nos agricultores de pequeno porte em países em desenvolvimento, porque ela permite trazer mais renda e maior qualidade nutritiva dos alimentos produzidos. Então, a engenharia genética são técnicas que permitem editar o código genético de plantas e aí assim torná-las mais nutritivas e resistentes às mudanças climáticas. Então, nesse caso, os alimentos, né, seriam mais nutritivos e precisariam de menos pesticidas, menos utilização de água, por exemplo. Então, com o crescimento populacional, por exemplo, esse tipo de tecnologia poderia causar transformações de muito impacto para a população mundial. Então, esses são alguns exemplos de tecnologias que são desenvolvidas e que são exemplos de transformações, de desenvolvimentos que eu acredito que podem ter um impacto e que eu tenho o propósito de ajudar por meio do meu trabalho, por meio da minha atitude empreendedora, a desenvolver e fazer com que elas de fato consigam chegar à sociedade. Então, como eu disse, eu tenho falar um pouquinho mais de mim para vocês me conhecerem. Eu tenho 10 anos de experiência em inovação e empreendedorismo, trabalhando inicialmente em consultoria e hoje, né, como co-founder e CEO da Wilinka. Eu sou bioquímica, então eu formei na Universidade Federal de Viçosa em bioquímica. Eu tenho uma formação mais técnica, né, até bastante relacionada à pesquisa, que eu continuei depois no mestrado em Ciências de Alimentos na Universidade Federal de Minas Gerais. E depois completei minha educação em gestão de negócios e também em inovação, com o objetivo de, né, seguir nessa história de atuar no desenvolvimento de inovação e empreendedorismo de base tecnológica. Falando um pouquinho mais da Wilinka, que é por meio da qual hoje eu exerço, né, esse propósito e busco resultados,
A Willink é uma organização sem fins lucrativos, junto com um grupo de pessoas, eu fui uma das, né, cofundadoras há um pouco mais de 3 anos atrás. A Willink tem justamente esse propósito, né, de mobilizar e desenvolver instituições e ecossistemas para inovação e empreendedorismo, a partir da promoção e da transformação do conhecimento. Ou seja, apesar de na minha história eu ter trabalhado com inovação de todos os tipos, trabalhei em inovação com o governo, com grandes empresas, pequenas empresas, universidades. Com a Willinka, eu assumi um foco de atuação maior na universidade, nas instituições de pesquisa, né, no que é produzido com potencial de inovação nessas instituições. Mas isso não quer dizer que na Willink a gente atue só com as instituições de pesquisa. Na verdade, com todas as organizações que atuam a partir da universidade para fazer a transformação do conhecimento produzido em inovação. E também com elementos de empreendedorismo que são necessários para fazer essa transformação do conhecimento, da pesquisa desenvolvida na universidade em inovação e valor para a sociedade. Então, com essa missão de transformar conhecimento e inovação e assim mobilizando e desenvolvendo instituições e ecossistemas, a Willinka foi criada. Hoje, como eu disse, a gente atua, tem atuação no Brasil todo, também em alguns países da América Latina, fortemente com universidades, mas também com núcleos de inovação tecnológica, né, dessas universidades, as incubadoras, as empresas de base tecnológica incubadas e não incubadas, startups, pequenas empresas de base tecnológica também que têm esse objetivo de desenvolvimento da inovação, né? E por meio da Willink, eu acredito que eu tenho conseguido, junto com a minha equipe, desenvolver, né, de fato, inovação, ajudar o empreendedorismo de base tecnológica, fazer o desenvolvimento de ecossistemas voltados para esse tipo de negócio. Então, em 2015, só para vocês terem uma ideia, os projetos que a gente desenvolveu já tiveram um impacto bastante relevante, né? A gente atuou com mais de 70 instituições, só em 2015. A gente atendeu mais de 200 empresas, empresas de forma geral com essa característica, né, de empresas de base tecnológica, e o atendimento de diversas formas com o objetivo de ajudar essas empresas a desenvolverem seu negócio de base tecnológica, ajudar os empreendedores a desenvolverem né, as características e também capacidade, conteúdo para de fato fazer um negócio ter sucesso, né? A gente atuou com mais de 200 tecnologias, tanto dessas empresas quanto das instituições, ou seja, fazendo avaliação do potencial dessas tecnologias, ajudando nas estratégias de desenvolvimento dessas tecnologias para que elas cheguem ao mercado, ajudando na ponte entre a universidade, a instituição de pesquisa e o mercado para transferência das tecnologias ou para criação de negócios de base tecnológica. E também, por meio dos nossos projetos, nós envolvemos mais de 1.000 pessoas, né? Ou seja, também temos o objetivo de trabalhar as tecnologias, mas desenvolver as pessoas para também fazer esse processo, para gerar negócios, para gerar inovação de base tecnológica. Então, acho que eu consegui explicar para vocês aqui, né, a importância dos negócios de base tecnológica, o impacto que pode ser causado. Contei um pouquinho da história de como eu tenho feito isso na minha história e também por meio da Willinka hoje em dia. E agora eu queria falar um pouquinho mais de vocês, explorar mais um pouquinho o que são esses negócios inovadores de base tecnológica.
Primeiro, a palavra negócios inovadores, né? O que é isso? Qual que é a diferença de um negócio, primeiro, que seja inovador? Então, é importante a gente falar sobre o conceito de inovação. Na verdade, não existe só um conceito, existem vários conceitos de inovação que são utilizados, mas tem um conceito que eu gosto muito, que é esse, de que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. E aí é um conceito, porque eu gosto dele porque ele é um conceito simples, mas ele é um conceito que traz bastante significado dentro dele, né? Ou seja, e aí, para a gente entender o significado, a gente precisa perceber as palavras. Explorar com sucesso. O que significa explorar com sucesso? Primeiro, explorar. Explorar significa desenvolver, entender potenciais aplicações, ou seja, entender como pode ser utilizadas as ideias, né? Com sucesso. Com sucesso, eu falei bastante aqui ao longo, né, desse tempo que a gente já está conversando, que para mim, sucesso seria gerar valor para a sociedade. Isso é uma das formas de dizer sucesso, mas um empreendedor de uma empresa de base tecnológica pode dizer que o sucesso para ele seria, enfim, captar recurso ou fazer as vendas, né? Ou um pesquisador pode entender que para ele é fazer aquela tecnologia de alguma forma chegar para as pessoas, independente da questão financeira. Sucesso para outro tipo de negócio pode ser o impacto social. Então, sucesso pode ter várias conotações. O que é importante é que, para quem vai desenvolver aquela ideia, fique claro qual que é o objetivo, o que a equipe, né, entende por sucesso. E a ideia tem que ser nova, né? Então, para ser inovação, tem que ser alguma coisa que não exista. Mas daí, esse não existir, ele é relativo. Então, uma inovação pode ser considerado novo para uma organização, para uma empresa de base tecnológica, desde que aquela empresa nunca tenha trabalhado aquela tecnologia, aquela solução. Ou não, para uma empresa pode ser considerada inovação só quando nunca houve uma tecnologia parecida na região, no estado, no país. Então, inovação acaba tendo um conceito amplo dentro dessa questão de explorar com sucesso novas ideias, que deve ser definido por cada pessoa que estiver trabalhando, né, com esse desenvolvimento ou por cada organização. Mas são partes muito importantes da definição de inovação. E aí, essa inovação, ela tem, falando de inovação de base tecnológica, ela tem um caminho que ela percorre, né, a partir da universidade, que vocês estão vendo aí na parte esquerda, até chegar aos clientes, né, que é o que eu chamei aqui no início de sociedade, chegar para as pessoas. Então, a cadeia da inovação tecnológica, ela percorre esse caminho a partir da universidade, começando com conhecimento, principalmente, né, um dos principais fatores, o conhecimento que é produzido nessa universidade, ou quando eu falo de universidade, eu estou falando também, de forma geral, de instituições de pesquisa. Então, conhecimento, e esse conhecimento permite a geração de tecnologias e de pessoas capacitadas para transformar essas tecnologias em produtos que podem, aí sim, ir para empresas que vão transformar esses produtos em produtos possíveis, né, de ir para o mercado em larga escala para chegar para os clientes, para as pessoas, para a sociedade. E tem, claro que tem um elemento aí importantíssimo, como eu disse até no início, né, que é um desafio, a dependência que é do governo. Então, realmente, esse tipo de empresa, de produto, tem uma interferência bastante grande do apoio governamental. Então, esse é o caminho, né, de forma bastante simplificada, que faz a inovação de base tecnológica desde as instituições de pesquisa e desenvolvimento, de conhecimento, até chegar à sociedade.
E aí, aqui falando especificamente da inovação, do empreendedorismo de base tecnológica, na parte inferior vocês vão ver que essas pessoas, né, que são formadas dentro da universidade, podem se tornar empreendedoras. Então, ao invés de acontecer uma transferência da tecnologia dessa pessoa, que é um pesquisador, para a empresa, ela pode gerar, né, por si mesma uma empresa de base tecnológica a partir de uma ideia inovadora de base tecnológica que ela teve na pesquisa. E aí criar startups ou, né, criar uma empresa de base tecnológica de alto potencial e também assim gerar produtos, processos, serviços, ou seja, valor para a sociedade. Então, a inovação, né, como algo novo, explorado com sucesso, como é que ela acontece, né? Então, para descrever, para contar uma história de como aquele caminho da inovação acontece na prática, o que vocês estão vendo aí é são, na verdade, lactobacilos, né? Lactobacilos estão, quando lá na década de 20, 30, que no Japão acontecia um alto índice de mortalidade infantil por doenças gastrointestinais, e a medicina mais tratava do que de fato prevenia esse tipo de enfermidade, o doutor Shirota, né, quando ele estava no seu laboratório, numa instituição de pesquisa lá no Japão, fazendo pesquisas para tentar resolver esse problema, ele descobriu isso que a gente está vendo aí, né, os lactobacilos, né, uma espécie de bactéria que ele percebeu que, fazendo os experimentos dele, que essa bactéria sobrevivia a condições extremas de acidez. E então ele ligou, né, o problema com uma possível solução e fez vários testes para entender como poderia ser usado. Então, nesse momento, ainda não é uma inovação, porque na verdade foi uma nova ideia, uma descoberta, uma invenção, né, a partir da pesquisa, mas ainda não tinha o produto. Mas no momento, a partir, né, do qual o Dr. Shirota fez a pesquisa e descobriu essas características de resistência e acidez, e aí percebeu que isso poderia resolver o problema da mortalidade infantil por doenças gastrointestinais, porque essas bactérias, na verdade poderiam sobreviver à acidez estomacal e aí estar no intestino e, enfim, competir com bactérias nocivas e assim causar um equilíbrio na flora intestinal. Então, a partir dessa descoberta, aí sim aconteceu a inovação, que foi o desenvolvimento do Yakult. Então, dessa forma, o Yakult foi desenvolvido numa forma de leite fermentado contendo os lactobacilos, que aí passaram, né, a chamar Lactobacillus casei shirota. E aí sim, explorado com sucesso por meio de um modelo de negócio, um formato de produto, o modelo de negócio de sistema, né, de entrega domiciliar, com a marca também, né, protegida, aí sim essa pesquisa, essa descoberta se tornou uma inovação. E uma inovação que eu acho que tanto fez, né, trouxe bastantes benefícios para a população do Japão ainda na década de 30 e até hoje tem trazido benefícios para o mundo inteiro, né, já que o Yakult está hoje em 33 países e é consumido por 30 milhões de pessoas. Então, esse é um exemplo de inovação de base tecnológica que, né, tem todas aquelas características que eu disse, que passou por todo o caminho de uma inovação, como eu também mostrei. E aí eu queria mostrar para vocês, então, né, como é que está o cenário brasileiro e até mundial para esse tipo de empreendedorismo acontecer, né, para o empreendedorismo de base tecnológica acontecer. Então eu trouxe alguns dados, né, de pesquisa recente, primeiro do Brasil. Nesse gráfico
vocês podem ver o número de doutorados obtidos no Brasil, né? É um dado de um reporte da Unesco de 2015. Então, o que a gente pode observar é que o número de doutores no Brasil tem sempre aumentado, né? O que isso significa? Que a gente tem nas universidades do país hoje cada vez mais pesquisadores capacitados para fazerem descobertas, né? Para fazerem pesquisas, para descobrir novas formas de fazer as coisas, novos produtos, novos serviços, conhecimentos que podem um dia se tornar inovações tecnológicas. Então, a gente tem um alto potencial considerando esse dado. Outro dado que mostra também o alto potencial é o número crescente de publicações científicas no Brasil. Então, apesar de nos últimos anos esse aumento ter sido um pouco menor, segundo o mesmo relatório da Unesco, a gente continua tendo cada vez mais publicações científicas, ou seja, pesquisas sendo realizadas nas universidades, gerando dados, gerando informações a respeito de novidades que podem trazer, né, valor para a sociedade. E aí esse gráfico também traz, né, que então apesar do Brasil não ser um dos maiores produtores, né, de pesquisa, de publicações científicas no mundo, vocês podem ver que há outros países que fazem muito mais, mas o número tem sido cada vez mais, né, tem crescido, tem sido cada vez maior. O que também demonstra um alto potencial de geração de inovação a partir da universidade. Por outro lado, a gente percebe pelo mesmo relatório que, apesar de ter esse alto, né, número de publicações, o Brasil ainda tem, proporcionalmente, um baixo número de patentes. Patente, né, que são proteção de propriedade intelectual, né, proteção da propriedade desses conhecimentos que são gerados, é considerado um indicador de inovação, porque ele é um meio pelo qual se protege o conhecimento para ir gerar um produto, para ser comercializado e tudo mais. Então, quando você compara a proporção de patentes que são geradas em relação à publicação, você vê que o Brasil está bastante atrás de outros países e tem uma proporção bastante pequena nessa questão. Então, isso significa que os dados até aqui nos mostram que, apesar de no Brasil ser gerado, né, muita publicação, cada vez mais publicação, serem formadas cada vez mais pessoas capazes de produzir conhecimento de base tecnológica, ainda há pouca inovação a partir desse conhecimento gerado. E aí, falando então, a gente viu um pouquinho do potencial que é gerado, né, nas instituições de pesquisa do país hoje, da capacidade de gerar inovação tecnológica. Por outro lado, olhando para o cenário de empreendedorismo na universidade, foi feita uma pesquisa da Endeavor em 2012 que mostra que 60% dos universitários brasileiros está interessado em abrir um negócio. Então, acho que não é novidade para ninguém, a gente tem visto, né, como o movimento de empreendedorismo tem se fortalecido, tem crescido, e a gente vê com muita felicidade cada vez mais pessoas querendo empreender seu próprio negócio. E esse movimento tem sido muito forte dentro das universidades, né? A gente vê o movimento de empresa júnior se fortalecendo cada vez mais e focando cada vez mais em ações de empreendedorismo, né? Vários movimentos dentro da universidade, e esses números mostram isso. Então, 60% dos universitários querem abrir um negócio. E 44% já cursaram uma disciplina ligada ao empreendedorismo. Também é outra questão, a gente tem visto as universidades fazendo um esforço para ter nas grades de disciplinas, né, as disciplinas ligadas ao empreendedorismo, que capacitem esses jovens a usar o seu conhecimento para criar novos negócios. E os jovens universitários têm se interessado em cursar essas disciplinas. 9% dos jovens entrevistados já empreendem negócios com até 10 funcionários, ou seja, os jovens têm começado os negócios ainda dentro das universidades, né? 9%, segundo essa pesquisa. E mais da metade trabalha em pequenas empresas buscando capacitação.
ou seja, mais da metade já busca trabalhar em startups, em pequenas empresas, muitas vezes de base tecnológica, para já aprender, né, como empreender quando eles tiverem oportunidade. Então, ou seja, o cenário de empreendedorismo na universidade, a partir dessa pesquisa da Endeavor, é um cenário bastante positivo. E falando de empreendedorismo inovador, ou seja, porque não quer dizer que esses empreendedores que estão dentro da universidade vão empreender negócios de base tecnológica ou negócios inovadores, né? Mas os dados relacionados a empreendedorismo inovador mostram que a grande maioria dos empreendedores universitários não se consideram muito inovadores. Ou seja, apesar do empreendedorismo estar em alta, de estarem cada vez mais buscando, né, explorando essa oportunidade de abrir negócios, eles não consideram que os negócios que eles estão interessados em abrir ou que estão trabalhando, né, abrindo, são inovadores. Alguns dados que mostram isso 18,9% acreditam que o seu negócio é novo ou desconhecido para os potenciais clientes, ou seja, traz novidades, né, de fato para o mercado. Então, é um percentual baixo. E um percentual parecido, né, de 23,5% não acredita que o seu negócio apresente algum tipo de novidade ou desconhecimento aos seus potenciais clientes. Então, apesar, né, dos universitários que estão perto do conhecimento de base tecnológica, desse conhecimento de alto impacto, apesar de estarem muito interessados em empreender, parecem não estar buscando empreender negócios de fato inovadores, na sua maioria. E aí, indo um pouco mais profundamente, né, e falando do tópico que a gente está tratando nesse workshop, empreendedorismo feminino na universidade, a confiança, a pesquisa da Endeavor mostra que a confiança das mulheres é menor que a dos homens. Os dados que mostram isso é que 52, né, quase 53% das alunas pesquisadas são potenciais empreendedoras comparadas a quase 64% dos homens. Então, a gente ainda tem, né, um percentual bastante menor de mulheres empreendendo do que de homens dentro da universidade. E 26,5% das universitárias que já participaram de alguma disciplina de empreendedorismo se sentem muito confiantes para empreender. E aí, comparado com quase 32% dos homens. Então, esse dado mostrando da confiança para empreender. Então, poucas são potenciais empreendedoras e ainda poucas não, né? Mas menos que os homens e poucas sentem confiança para empreender. E em estudos de alcance mundial, geralmente mulheres tendem a apresentar comportamentos ligeiramente menos confiantes do que os homens. Então esse tema de confiança e, né, do posicionamento feminino é um tema bastante amplo, creio que vai ser tratado um pouco, né, em vários dos workshops, das palestras desse workshop, mas é um dado que mesmo, né, é um dado que acontece ainda no empreendedorismo feminino da universidade, né, que tem o potencial de ser um empreendedorismo de base tecnológica. Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar, né, para ampliar um pouco a percepção, porque os dados anteriores são da Endeavor e da Unesco são brasileiros. Eu trouxe um dado internacional de uma das instituições mais inovadoras do mundo, né, das instituições de pesquisa e de ensino mais inovadoras do mundo, que é o MIT. E segundo uma pesquisa que foi feita de empreendedorismo de ex-alunos, né, o MIT é muito conhecido por incentivar a inovação e o empreendedorismo de seus alunos. Então fizeram uma pesquisa com ex-alunos para entender como é que tem sido a atuação desses ex-alunos em empreendedorismo inovador. E aí, o que a gente percebe segundo essa pesquisa? Primeiro, a gente percebe que o percentual de mulheres atuando, né, com empreendedorismo de vários tipos é menor que o dos homens, como você pode comparar, né, a coluna da direita sendo os dados sobre o empreendedorismo feminino e da esquerda masculino. Então, o empreendedorismo, as ex-alunas do MIT empreendem menos do que
os ex-alunos. Outro dado também que mostra essa menor atuação, também inovação, né? As mulheres atuando menos como inventoras, em patentes, no desenvolvimento de produtos que os homens. Também no papel de diretoria, né? De gestão de organizações e também como investidoras, as mulheres tendo menor participação, também lá, às vezes, alunas do MIT. Outro dado do MIT, da mesma pesquisa com ex-alunos, é a evolução do empreendedorismo, né, desde a década de 40 até a década atual. A gente percebendo, né, nas barras em azul o empreendedorismo masculino e nas barras em vermelho o feminino, a gente percebe que o empreendedorismo masculino tem apresentado um crescimento bastante considerável e o empreendedorismo feminino crescendo um pouco, mas mantendo um crescimento bastante tímido, né? Também, olhando esses dados da evolução do empreendedorismo, a gente percebe agora a coluna da esquerda referente ao empreendedorismo feminino e da direita referente ao empreendedorismo masculino, a taxa de empreendedorismo, as taxas de empreendedorismo feminino mais baixas. Então, aí são mostrados vários tipos, né, de empreendedorismo serial, entre os alunos, os ex-alunos. Então, mas em todos os tipos, essas taxas para mulheres são ainda muito menores. E o outro dado é que os homens fazem, né, a saída, né, de empresas, ou seja, a venda das empresas com mais frequência do que as mulheres. Agora, um dado interessante é que, por outro lado, as mulheres, os dados lá do MIT mostraram que as mulheres falham menos. Né? As empresas das mulheres, a gente está vendo aí, é uma porcentagem, é uma diferença pequena, mas isso mostra, né, que as empresas criadas por ex-alunas lá do MIT falham menos e fecham menos do que as dos homens, dos ex-alunos. Então, a gente percebe com essa pesquisa também, né, as mulheres estão menos propensas a ser adquiridas ou abrir capital, mas elas também estão menos propensas a falir. Aqui também eu acho que tem uma longa discussão sobre comportamento, sobre história e etc., mas são dados que mostram que, falando de empreendedorismo inovador, né, desse empreendedorismo que vem das instituições de pesquisa e ensino, as mulheres ainda apresentam né, uma incidência, uma propensão a abrir negócios desse tipo menor do que os homens, falando no Brasil e também em todo o mundo. E frente, né, independente da baixa taxa, né, do empreendedorismo feminino, mas como aproveitar o potencial que existe de pesquisa, né, de geração de inovação das universidades, para empreender mais negócios de base tecnológicas, né? Os homens e principalmente as mulheres fazerem esse tipo de negócio. Então, a partir da universidade, existem várias formas para criar inovação de base tecnológica, tá? Então, transferir tecnologia, ou seja, pesquisas que são desenvolvidas nos laboratórios, podem ser, né, depois de um desenvolvimento avançado, transferidas para que empresas façam a criação do produto, a produção em larga escala, a distribuição. Pode ser feito projeto em parceria com empresas, então os pesquisadores em parceria com as empresas fazerem esse processo, prestação de serviços, ou seja, a universidade, os laboratórios, né, a lei de inovação hoje possibilita isso, que é desenvolver tecnologia para que as empresas, né, com prestação de serviço, para que as empresas possam desenvolver inovação. Então, existem várias formas, mas a que a gente está focando aqui hoje é a geração do que a gente chama de spin-offs, né? Ou seja, o empreendedorismo de base tecnológica a partir da universidade. E o que é isso, né?
Essas spin-offs são esses novos negócios que são provenientes dessas empresas, dessas pesquisas, das instituições de pesquisa e que são criadas para fazer a comercialização desses produtos ou serviços aderentes a novos mercados. Então, as spin-offs acontecem quando tem essa pesquisa dentro da universidade, o interesse do pesquisador, né, e um perfil empreendedor para criar um termo que hoje a gente tem falado muito, que são as startups, né, essas empresas pequenas e com alto potencial de impacto. E aí essas startups podem, com o passar do tempo, se desenvolver, né, entrar em fase de desenvolvimento e aí se tornarem também empresas maiores, se consolidarem no mercado. Essas spin-offs, hoje em dia, tem no país um ambiente de apoio muito grande, né? Hoje, todo aquele potencial que a gente viu no cenário brasileiro, tanto relacionado à pesquisa, né, que pode gerar inovação, quanto ao interesse das pessoas que estão nas universidades de empreender, encontram esse potencial, encontra apoio nos ambientes próximos, principalmente próximos a essas instituições de pesquisa, a essas universidades. A gente encontra diversos parques tecnológicos, aqui eu estou falando mais de cenário brasileiro, a gente encontra diversos parques tecnológicos que são instalados, que estão instalados ou em planejamento para instalação. Esses parques tecnológicos são ambientes para instalação de pequenas empresas de base tecnológica, geralmente com uma série de suportes, com um ambiente, né, em que tem outras empresas também tecnológicas no mesmo prédio, na mesma área, o que facilita muito a troca de experiências e também geralmente perto das universidades, para a continuidade da geração de inovação, né? Além dos parques tecnológicos, existem as incubadoras de empresas, que geralmente estão ligadas a universidades, mas tem algumas que não são diretamente ligadas a universidades, mas são ambientes para a instalação de empresas nascentes, geralmente de base tecnológica, principalmente quando estão ligadas a universidades, e nesses ambientes as empresas, os empreendedores que estão começando seu negócio encontram suporte de tanto estrutural quanto de capacitação para desenvolvimento do seu negócio. Tem os núcleos de inovação tecnológica das universidades, que tem um suporte bastante intenso, principalmente na parte de propriedade intelectual e outros suportes para desenvolvimento da inovação. E hoje em dia a gente tem ouvido muito falar dos programas de aceleração, né? Existem vários acontecendo pelo país e alguns que já têm uma preocupação em ter foco em negócios que a gente chama hard science, que são os negócios de base tecnológica. Então eu trouxe só alguns exemplos, né? Essa foto é do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, um ambiente em que é um ambiente do lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que estão instaladas grandes empresas, né, grandes centros de P&D de grandes empresas, mas também tem instaladas pequenas empresas, então um espaço de convivência entre empresas que atuam com inovação e a universidade, e com uma série de suporte para esse tipo de negócio. Incubadora, esse exemplo da incubadora do Inatel, que é um instituto de pesquisa que fica no sul de Minas. Esse é o BHTEC, que é o Parque Tecnológico que fica de Belo Horizonte, que fica próximo à Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje o BHTEC é esse prédio e tem várias salas onde algumas empresas de base tecnológica atuam e podem conviver, né, por estarem próximas umas das outras, e também com a universidade que fica ao lado. O CTIT é um exemplo de núcleo de inovação tecnológica da UFMG, que dá suporte tanto para os novos negócios de base tecnológica que surgem da Universidade Federal de Minas Gerais, quanto para os pesquisadores que têm o interesse de, né, ter suporte para desenvolver a pesquisa para inovação, então propriedade intelectual, transferência de tecnologia. Então, com o CTIT, né, para a UFMG existem outros núcleos de inovação
pelo país. O Startup Tech é um exemplo de programa de aceleração de ideias de base tecnológica, é um programa, na verdade, da Ulinca, que eu trouxe como exemplo. Vocês conseguem achar mais sobre ele na internet, tem post na Deep, que é a nossa plataforma de conteúdo sobre Startup Tech. Enfim, é um programa voltado para o desenvolvimento de ideias de base tecnológica, feito dentro das universidades. Então, geralmente envolvendo estudantes de graduação para que eles desenvolvam o conhecimento que eles estão desenvolvendo na universidade, também as pesquisas, geralmente iniciação científica, enfim, ajudar que esses estudantes tenham essa percepção de que o conhecimento, as atividades que ele desenvolve na universidade podem virar inovação de base tecnológica. Tem também o Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal, né, do Ministério de Desenvolvimento, e é um programa que atua em todos os setores. Então, ele não é um programa voltado para a tecnologia da informação, ele procura atuar com hard science também em vários setores da economia. São os exemplos de apoio, e eu trouxe para vocês conhecerem a Babson, é uma das universidades consideradas mais proeminentes em empreendedorismo no mundo. Se eu não me engano, ela tem alguns anos sendo considerada número 1, na verdade. E eu tive lá em 2014 para conhecer o programa deles de empreendedorismo para estudantes de graduação. Foi até com a inspiração desse programa que foi criado o Startup Tech. Então, assim, no mundo, né, existem inspirações para serem criados programas de empreendedorismo. O de Babson, eles têm um espaço extremamente inspirador para esses estudantes trabalharem, tem um suporte da universidade para os processos e para ajudar esses estudantes a desenvolverem os seus negócios. E a gente tem visto isso acontecendo. O Babson faz isso há muitos anos, né? E isso estimula o desenvolvimento de negócios de base tecnológica pelos estudantes da universidade. Então a gente vê isso no mundo, em outros lugares do mundo também, isso é só um exemplo, mas a gente tem visto, né, também no Brasil. Um exemplo é um programa da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Nexo, que também tem o mesmo objetivo, desenvolver, né, ajudar que os estudantes desenvolvam a competência empreendedora, para desenvolver negócios de base tecnológica usando o conhecimento que eles adquirem na própria universidade. E aí também, outra forma de suporte que a gente vê que existe para esse tipo de empreendedorismo recurso financeiro, né? Então, tanto público, né? A gente vê as FAPs, então eu trouxe o exemplo da FAPEMIG, mas outras fundações de apoio à pesquisa do Brasil todo, direcionando recursos para empresas de base tecnológica, né? Para tentar fomentar o desenvolvimento desse tipo de empresa. A FINEP também. A gente também tem alguns capitais, né? Fundos de capital de risco, a INCID, tem alguns fundos, como por exemplo o Criatec, que é mais voltado para empresas de base tecnológica. E outro exemplo que é bastante inovador é a Fundepar, que é um fundo, né, ligado à Fundep, que é a fundação ligada ao FMG. Então, começou com uma atuação para investimento em pesquisas desenvolvidas na UFMG, pesquisas que estejam gerando negócio de base tecnológica, mas agora tem atuado no Brasil todo prospectando esse tipo de pesquisa de negócio para apoiar. Então hoje a gente vê também nessa parte de recursos um apoio à geração de negócios de base tecnológica. E a gente tem uma parte também que é super importante, eu disse lá no início, que um dos desafios desse tipo de negócio é a complexidade de desenvolvimento. Então, desenvolver um negócio de base tecnológica tem uma complexidade maior do que desenvolver, por exemplo, um aplicativo, né, alguma coisa mais relacionada à tecnologia da informação. Porque esse tipo de negócio trabalha com produtos
tecnológicos que exigem um tempo maior de desenvolvimento, geralmente, e que também, e aí traz a complexidade do desenvolvimento, complexidade da questão de propriedade intelectual, complexidade de barreiras tecnológicas e de registros, por exemplo, né, regulatórios e tudo mais. Então, existe uma série de complexidades para desenvolvimento desse tipo de negócio, sim. E o que é importante saber, então, que também existem metodologias que são voltadas para o desenvolvimento desse tipo de negócio. Aí, alguns exemplos que a gente tem trabalhado na Wilinka, que eu tenho trabalhado também há alguns anos, por exemplo, a metodologia da diligência de inovação, é uma metodologia que permite avaliar o potencial desses novos negócios, né, com base tecnológica, com essas características, com essa complexidade, e também apontar estratégias, direcionamentos para o desenvolvimento desse tipo de negócio. Outra metodologia é o Hard Science Business Model. A gente desenvolveu essa metodologia até a partir, né, da experiência adquirida com a aplicação da diligência da inovação. Então, ele é uma espécie de canvas, né, que permite considerar os aspectos da inovação de base tecnológica. É a metodologia, inclusive, que a gente usa para o Startup Tech. E outra metodologia também que a gente trabalhou há pouco tempo é a metodologia do Bloom Tech. O Bloom Tech foi um programa voltado para empresas de base tecnológica incubadas, né? Ou seja, que estão nas incubadoras. Ele foi feito para as empresas incubadas do estado de Minas Gerais. Foi um programa executado pela Wilinka, mas um programa do SEBRAE, da Rede Mineira de Inovação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais. Então, foi um programa que teve como objetivo ajudar essas empresas a direcionarem estratégias para o seu desenvolvimento, né, para a alavancagem delas. Então, a gente criou uma metodologia que permitisse trabalhar as complexidades desse tipo de negócio. Então, passando por uma fase de diagnóstico para entender cada negócio, fazer o estudo do potencial de inovação de cada negócio e aí sim fazer um desenho estratégico que permitisse que essas empresas, né, desenvolvessem e tivessem sucesso. Enfim, gente, essas são algumas características, né, da inovação tecnológica, do empreendedorismo de base tecnológica, do seu potencial, da sua forma de desenvolvimento, das formas de apoio. Eu realmente acredito que exista um alto potencial e a possibilidade de apoio para aqueles, né, para quem tiver vontade de empreender, né, esse tipo de negócio. E aí, apesar de ainda ser um contexto complexo, complexo já por se tratar da questão da base tecnológica, né, da tecnologia, e a gente viu ainda complexo para as mulheres, né, o empreendimento feminino ainda tem suas complexidades. Apesar disso tudo, a gente vê que esse tipo de empreendimento por mulheres tem cada vez mais acontecido, né? Então eu trouxe para vocês conhecerem algumas mulheres que me enchem de orgulho, que têm feito um trabalho incrível. A Carol e a Mariana são empreendedoras que eu conheci no programa CID de 2014, né? Que a Wilinka participou. E elas participaram com a empresa que elas tinham criado. As duas faziam na época doutorado em bioquímica, hoje, se eu não me engano, já terminaram, mas criaram uma empresa a partir do conhecimento que elas desenvolveram do doutorado e hoje existe, né, a Celsec, que é uma empresa de base tecnológica focada em soluções de bioinformática e análises mais assertivas de testes in vitro para desenvolver produtos para substituir ou reduzir a experimentação animal, que é uma questão hoje bastante polêmica, né, e que elas estão tentando tratar, então tendo bastante sucesso nessa empreitada. E um outro exemplo é a Mileus, que é uma empresa de base tecnológica que hoje está incubada na incubadora Habitat, em Belo Horizonte, e tem uma equipe, né, além da Marcela e da Mariana, que são as fundadoras e empreendedoras, tem uma equipe feminina trabalhando. A Mileus já recebeu investimento uma ou duas vezes, se eu não me engano.
estão desenvolvendo um negócio, né, o negócio de identificação de espécies por meio de teste de DNA para autenticar produtos de origem animal e vegetal. E estão, enfim, né, passando por toda a complexidade desse tipo de negócio e alcançando passo a passo sucesso nesse empreendimento, nesse mundo de empreendedorismo de base tecnológica. Então, são dois casos que eu considero inspiradores, né, para quem quiser conhecer mais, quiser buscar sobre elas, e que mostram que é possível e que vale a pena continuar com o propósito de desenvolver, né, esse tipo de negócio e estimular cada vez mais as mulheres a atuarem nesse tipo de negócio, né? Então é isso. Mais uma vez agradecer ao Instituto É Bem Empreender pela oportunidade, agradecer a vocês, né, que ficaram até o final para conhecer um pouquinho mais dessa área que eu gosto e acredito tanto, que é o empreendedorismo inovador de base tecnológica. Meus contatos estão aí, então, se tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar mais sobre o tema, fiquem à vontade. Obrigada e até mais.